Fala galera! Arboleda será expulso da seleção do Equador? Dia agitado no mercado da bola, principalmente no São Paulo, hein, galera? O que tem em comum Rames Rodrigues, Galopo e Pablo Maia? Pois é, vamos falar disso e muito mais aqui do São Paulo Futebol Clube, tá? Depois da vinheta. Bora lá. Tá aí, galera. Enquanto o São Paulo se prepara aí para o jogo da semana que vem, no dia 4, aí contra o Tajeres da Argentina, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores 2024, né? As coisas vão acontecendo também nas suas seleções, tá? A gente vai falar aqui, inclusive, seleção brasileira, seleção colombiana, equatoriana. Então, para a gente não perder tempo, só escutem esse áudio aqui, para quem ainda não tem o conhecimento aí da informação da notícia. Informação aí da ESPN Brasil, tá? Vamos trazer aqui, vamos repercutir isso aqui também. Vou colocar o áudio aqui para vocês, beleza? Não pensa que acabou, não. Tem uma nova e bem complicada e envolve o Robert Arboleda. A seleção equatoriana fez um amistoso ontem em Nova York e perdeu para a seleção italiana por 2-0. Até aí tudo bem. O Arboleda não jogou. Por que não jogou? Porque na véspera da partida, ele, o Gonzalo Plata e o menino de 16 anos, Kendry Paes, foram numa balada. Passaram a madrugada anterior ao jogo numa balada, uma balada proibida para menores de 18 anos. Detalhe, o Kendry tem 16 anos. Além do Arboleda ter sido flagrado na balada junto com os dois companheiros, agora tem o problema, que é o problema judicial. Nos Estados Unidos é um delito levar um garoto de 16 anos a uma balada para proibida para menores de 18. Então a seleção equatoriana vai deixar os Estados Unidos agora. A imprensa equatoriana está falando muito mal da atitude do Gonzalo e do Arboleda, está pedindo que eles não sejam convocados para a Copa América e caso a justiça norte-americana tenha algum tipo de ação contra o Arboleda, ele pode ficar impedido, inclusive, de disputar a Copa América pela seleção do seu país, que acontece nos Estados Unidos. O que para o São Paulo não seria um mau negócio, ele passaria a jogar o Campeonato Brasileiro e não perderia rodadas. Mas a chapa ficou quente por Arboleda depois de ter sido flagrado na balada e principalmente com o menor de idade. Não tá fácil não para o São Paulo, mesmo à distância, viu, Bruno? Se ele sair de lá, Edu, tem essa questão ainda, né? Meu amigo. Se ele sair de lá, a gente está falando de Estados Unidos, não estamos falando do Brasil, onde as leis não funcionam, né? Tá vendo, galera? O que vocês acham disso? Deixa aí nos comentários, vamos abordar esse tema aqui também, porque isso é sério. Inclusive, galera, como foi bem falado, né? O Arboleda, um dia antes da partida, inclusive ele não jogou, tá? Ele ficou no banco de reservas e ele que é titular da seleção do Equador, ele ficou no banco de reservas contra a Itália. A equipe dele perdeu por 2-0. O 2-0, o Equador perdeu por 2-0. O Arboleda já não está sendo visto como aquele indispensável, sabe? Como aquele grande zagueiro no futebol do Equador. Caiu bastante o futebol do Arboleda lá também na seleção. E convenhamos, o Arboleda é um baita zagueiro, mas caiu bastante futebol dele também no São Paulo nesse Campeonato Paulista. Muito se fala que falta foco, que ele é muito baladeiro, outros falam que é por conta da renovação, que ele ainda não aceitou com o São Paulo. Alguns dizem também que quem fazia esse complemento era o Beraldo. A gente tem aí algumas situações, alguns adjetivos, né, para a gente pontuar. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários aí a situação do Arboleda também. Uma coisa é verdade, se caso ele não for convocado para a seleção do Equador por conta desse episódio aí, né? Por conta aí dessa indisciplina, e é uma coisa séria, inclusive, como foi bem falado aí pelo Edu Afonso, ele ficaria, beleza, no São Paulo, tem contrato até o final do ano, poderia ser utilizado, um problema a menos para o São Paulo, só que tem um detalhe, no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe aí do futebol mundial, né? Já que ele ainda não renovou. Tem esse detalhe também. Será que o Arboleda vai renovar? Não tá nada fácil, tá? Tudo indica aí que cada vez vai ficando mais complicado a renovação aí com o Arboleda. Deixa nos comentários aí, beleza, galera? Só para dar um giro aqui de notícias do futebol que hoje aconteceu, o mercado da bola agitadíssimo. Olha só, Daniel Alves, né? Foi solto lá na Espanha, né? Depois, eu acho que de 14 meses, aí, 1 ano e 2 meses, né?
o jogador pagou fiança de 5.400.000 reais e foi solto lá na Espanha, tá? Você sabe que ele estava preso lá por acusação de estupro, né? E condenado, na verdade. E aqui também o Gabigol do Flamengo, galera, hoje foi suspenso aí por 2 anos aí, né? Por burlar lá o sistema do antidoping, né? Gabigol, agora eles devem recorrer, mas a sentença inicial são 2 anos aí de suspensão pro Gabigol, hein? Já pensou se ele tivesse ido pro Corinthians? Tinha torcedor do São Paulo aí dando risada essas horas. A gente brinca assim, mas é coisa séria também, né? Agora, se errou, se realmente jogador tem esse tipo de atitude, a gente sabe, a lei tem que funcionar para todo mundo. Tomara que realmente, se tiver que pagar aí, que pague, né, galera? Alguns aí, inclusive, já foram punidos aí por doping. A verdade é que ele burlou lá o sistema lá, né? Acabou não fazendo, acho que o antidoping. Foi condenado aí o Gabigol do Flamengo, quem diria, hein? Deixa aí nos comentários também o que vocês acham disso, beleza? Inclusive, eu vou pedir para você deixar o like. Eu sempre esqueço de pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo aqui para ajudar aqui no crescimento do canal Big Tricolor, beleza? Ó, então vamos falar agora o que tem o trio de craques aí do São Paulo, Rames Rodrigues, Pablo Maia e o Galopo. Começando pelo Galopo. Galopo é o seguinte, ele não vem tendo oportunidades, não joga há 6 partidas, né? As partidas do Campeonato Paulista. Ele vem chateado, inclusive o empresário dele fechou aí com uma agência para que ele tenha mercado na Itália, para que faça lobby lá para ele, lá na Itália, lá, até mesmo, já que ele tem ali o passaporte italiano, para que de repente, se houver aí uma proposta, para que o Galopo vá jogar na Itália, tá? O staff do Galopo tem interesse sim de colocar o Galopo na Itália, já que ele não vem sendo aproveitado no São Paulo. Jogador aí que custou mais de 20 milhões de reais para o São Paulo, né, galera? Eu lembro que quando ele foi contratado se falava em mais de 30, aí os valores aí parece que não chegaram a 30, mas enfim, mais de 20 milhões de reais teria sido aí até então o jogador mais caro da história do São Paulo, e que a gente vê que nesse ano aí teve algumas oportunidades, mas sempre longe ali do seu ideal, onde ele gostaria de jogar. Inclusive, ele mesmo não quer jogar na ponta esquerda, não vem sendo escalado pelo poderoso Carpini. Deixa nos comentários aí se vocês acham que seria uma sacanagem aí com o Galopo, ele não vem sendo escalado, não vem tendo oportunidade. Inclusive, né, galera, foi o estopim, foi a irritação nossa, principalmente quem estava no estádio lá, o São Paulo ir para os pênaltis e não ter colocado o Galopo. Para mim é uma birra, uma teimosia de um treinador que não tem capacidade para dirigir o São Paulo Futebol Clube. Vamos deixar o Pablo Maia por último, vamos falar também do Rames, o que esses três têm em comum, que a gente está falando aqui, que acontece o seguinte, o Rames Rodrigues disse lá, né, após a vitória da Colômbia contra a Espanha, perguntada aquela questão de voltar para a La Liga, tal, ele falou que jogou, gostou, se um dia tivesse o prazer de voltar para lá, lógico que ele gostaria, né? Não houve muita polêmica em cima disso, a diretoria do São Paulo foi perguntada, inclusive, sobre isso, falou que não, o jogador foi educado na resposta, também se foi um sonho dele e tal, e que é o seguinte, tá? No meio do ano, se pintar proposta para o Rames, o São Paulo não vai se opor, tá? O São Paulo aí está disposto a ouvir aí se chegar propostas para o Rames Rodrigues. É curioso, né, que o São Paulo teve a oportunidade, então, já que é assim, né? Se o Rames Rodrigues virou um problema para o São Paulo teve a oportunidade de rescindir com ele quando ele pediu para não jogar mais, e ficou aquele imbróglio, né? Joga, não joga, renova, não renova, treina, ficou treinando ali. E a verdade é que agora a diretoria do São Paulo tem um posicionamento aí de que se chegar a proposta vai estudar e vai liberar o jogador. Para mim, galera, deixar a opinião para vocês. Sei que eu passei a informação, agora opinião aqui. Eu acho que foi um tiro no pé essa diretoria quando eles contrataram o Rames Rodrigues. Eles pensaram numa coisa, sabe? Só que deu tudo errado o que eles pensaram. Então, de repente, ele não se enquadrou, eles não viram que ele seria importante, e aí trouxe técnicos, os treinadores que aí estão, não entenderam o futebol dessa forma, preferem outros tipos de jogadores, e a diretoria do São Paulo agora vê, de repente, o Rames como um problema, eles querem se livrar do jogador. Minha opinião, tá? O que eu tô pensando dessa diretoria. Fora que deve ter outras coisas aí nos bastidores que a gente não sabe, tá? Porque o Rames Rodrigues não jogar nesse time do São Paulo, ali na criação,
É brincadeira. Agora, se o jogador de repente não valoriza o clube, se acha maior do que o clube, aquela coisa toda, né, que a gente vê por aí. Inclusive, já tem jornalista dizendo que ele vai chegar, vai ter que ficar 2 dias descansando, só volta depois no meio da semana. Aí, quando já pega o ritmo do São Paulo, aí já tá em outro ritmo. Então, assim, lamentável. Se for realmente isso, ele nunca vai jogar no São Paulo, né? Então, assim, o treinador nunca vai usá-lo, porque vai preferir sempre aqueles que estão lá no dia a dia. Deixa aí nos comentários também, galera, o que vocês acham disso aí, beleza? Uma pena, né? Que um jogador aí, assim, um cracaço como o Ramos Rodrigues, né? Um jogador que a gente não tinha, a gente nem sonhava em ter e de repente veio parar no São Paulo, não tem condições nem oportunidades aí de jogar, né? Lamentável, mas enfim, é a vida no futebol, né? Agora vamos falar do Pablo Maia. Pois é, Pablo Maia, hein? Ingleses aí, o Arsenal monitora a situação do Pablo Maia. Ainda mais depois dos 6, 7 minutos que o jogador jogou ali, né? Contra a Inglaterra. E foi bem nesses minutos, inclusive. E agora ele vai ter mais alguns minutos também, né? No próximo jogo do Brasil aí, né? Contra a Espanha, amanhã. O Pablo Maia vem sendo monitorado há muito tempo, né, galera? Pelos ingleses. E agora, mais uma vez aí, agora aparece o Arsenal aí. E detalhe, né? Se a gente procurar o valor de mercado do Pablo Maia, olha só, gente, são 11 milhões de euros. Vocês venderiam o Pablo Maia por 11 milhões de euros? Eu lembro que recentemente, numa entrevista, o até então diretor de futebol de São Paulo, Carlos Belmonte, disse que é o seguinte: Pablo Maia teria que ser vendido por 12, 13 milhões de euros. Vocês lembram quando ele disse isso? Brincadeira. O que o cara valorizou, inclusive a seleção credencia isso, eu acho que ele não pode ser vendido aí por menos de 25 milhões de euros. Minha opinião, gostaria de saber a sua. Acho que tem futebol para isso, é novo, apenas 21 anos de idade, e se o Pablo Maia chega lá na Europa, lá, com 6 meses, o cara tá valendo 50 milhões de euros brincando, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acham disso também, tá? Pablo Maia, inclusive o empresário dele, olha o que o empresário dele falou agora, hein, galera? Que é o seguinte, apesar dessa evolução do Pablo Maia, o Pablo Maia nunca foi um jogador visto assim com um bom futuro lá em Cotia, hein? Inclusive tinham outros que não entenderam o processo, ficaram pelo meio do caminho. O Pablo Maia ele conseguiu superar, dar a volta por cima e hoje está aí fazendo sucesso, tá? Então esses 3 jogadores, Pablo Maia, Galopo e Ramos Rodrigues, bem provável que agora no meio da temporada a gente não veja mais esses jogadores vestindo a camisa do São Paulo. O Pablo Maia, pensa bem, galera, se ele for convocado, e deve ser para a Copa América, de lá já vai para a Europa. O Ramos Rodrigues deve seguir o mesmo caminho, de repente, e ir para os Estados Unidos, né? O Galopo, como os empresários dele querem colocar ele também fora, o Galopo é que não vai estar na seleção, mas com certeza os empresários no meio da temporada abrindo janela, eles vão procurar destino para o Galopo. Lamentável, eu acho que o São Paulo perde muita qualidade com a saída desses jogadores, tá? Para mim não é à toa que chegaram esses volantes aí que o São Paulo trouxe, Bobadilla, Luiz Gustavo, né? Atrás de mais volante, mas passa longe da qualidade de Galopo e Pablo Maia. E para o meio, sinceramente, eu acho que o São Paulo, quando a gente vê Ramos Rodrigues saindo, eu acho que a renovação com o Luciano, né? Renovação com o Wellington Rato, sabe? Com esses jogadores, para mim também tem muito a ver com a saída do Rames. Agora a diretoria ainda sonha e diz que ainda vai trazer um grande jogador. Vamos ver, né? Vamos esperar, tomara que traga mesmo. Acho que o São Paulo precisa de grandes jogadores. Eu só penso que a gente tinha uma Libertadores tão promissora, mas no momento que a gente vê acontecendo no São Paulo, perdendo jogadores importantes, lembrando que a gente está, né, há uma semana de estreia na Libertadores, a gente tem um lateral esquerdo muito fraco, que é o Wellington, a gente não tem lateral direito para jogar a Libertadores. Lamentável, né? A gente tem aí o Rafinha, mas que não está aguentando, você tem o Moreira machucado, o Igor Vinícius não está 100%, o lateral esquerdo, por mais que seja fraco, o Wellington, mas só tem ele também. Então, aquilo que a gente tinha programado, me parece, né, chegar com grande oportunidade, quem sabe fazer uma baita Libertadores, e ainda chegando com um treinador que não passa confiança, e um time também que acabou de ser eliminado pelo Novo Horizontino, também que não passa confiança. Tomara que o São Paulo dê a volta por cima e a gente supere esses obstáculos e que a diretoria olhe com carinho aí para as carências do elenco também. Deixa aí nos comentários o que vocês acham disso também. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, como sempre, né, galera? Vamos São Paulo. Valeu, galera. Abraço, tamo junto.